Oi, amigos. Estamos aqui recebendo no nosso estúdio da Porto Zero Comunicações o nosso amigo e profissional, síndico profissional, 5 estrelas, Dr. Geraldo Ricardo, que é advogado, engenheiro, corretor de imóveis e também agora síndico profissional. E, Geraldo, fale um pouco da sua profissão, se coloque aqui diante desse pessoal, falando da sua experiência nesse mercado e o que te levou a fazer isso. Boa tarde, doutor Marcílio Ferreira, obrigado pelas palavras, mas sou apenas um síndico profissional. Cada dia mais adquirindo experiência e conhecendo mais o setor. Doutor Marcílio, o síndico profissional não é uma profissão nova. Essa profissão já é antiga. Sempre houve a figura do síndico profissional, o gestor de condomínio. O diferencial que surgiu, que deu um boom, alavancou essa carreira, esse tipo de trabalho, foi durante a pandemia. Por que durante a pandemia? Nós sabemos que durante a pandemia nós ficamos encarcerados, a palavra é essa, dentro da nossa residência. E de vez em quando descia para andar na área comum. Era a única condição que você tinha de fazer alguma atividade. E daí começou a observar algumas falhas do condomínio, né? Então, começou-se a se pensar em botar alguém externo aos condôminos. Porque existe o que a gente entende, que é muito comum, essas observações em alguns condomínios quando a gente visita, é que existe a figura do síndico orgânico, que é o síndico condômino, aquele que é eleito em assembleia que mora no condomínio. Então, normalmente, essas pessoas têm... ou ele é eleito síndico por exclusão, porque ninguém quer ser síndico. Então, aparece um herói e é eleito, sem verificar a questão da competência e habilidade. E o segundo são os condôminos que estão atrás da isenção da taxa condominial. Esse é o mais utilizado. Por quê? Esse é orgânico, né, nesse caso? É orgânico. Mas olha, e o caso em que você é tanto um síndico profissional e é também orgânico? A colocação seria Não, né? existe a figura que quando a pessoa é profissional, de repente ele mora num prédio e é eleito síndico. Mas Mas ali ele, na realidade, ele, em geral, ele recebe uma remuneração maior do que a taxa condominial. Mas eles deixariam de ser orgânico para ser profissional, né? Profissional. A diferença é essa. A diferença é que você não está colocando uma pessoa... Na verdade, a titularidade independe. Não existe no Código Civil... Mas você entende que com um a profissional figura formado... do síndico profissional. Existe a figura do síndico. Eu sei. Mas você, com a chancela da sua profissão, formando-se nesse curso, como você fez, você passou entre os 3 primeiros lugares. Então, na verdade... Eu acho que dá uma garantia melhor. O síndico profissional, para ele ser um profissional, ele precisa ter um conhecimento profundo na legislação, não só a legislação, mas também o funcionamento operacional de um condomínio. Muitos síndicos orgânicos não conhecem a legislação. Fazem coisas que não deveria fazer. Então, para ser um síndico profissional hoje, embora não esteja regulamentado em lei, mas o que é que alguém que se propõe a ser síndico profissional tem que fazer cursos. Ter uma carga horária de cursos. E obter também uma certificação. O que é uma certificação? Assim como a OAB ou outras entidades profissionais fazem uma prova. Para você ser um advogado, você faz a prova para a OAB.
Então, você passa. Então, para ser síndico, existem algumas certificações nacionais. A mais importante dela é a certificação Síndico 5 Estrelas, promovida por uma entidade, uma fundação chamada Gabor. Então, essa prova é uma prova bem profunda, difícil. É uma prova que você teria 80 quesitos, e dos 80 quesitos, múltipla escolha, você tem que acertar 80% da prova. Então, teria que acertar 64%. Aí que está o problema, porque as perguntas são perguntas, às vezes, muito profundas, dúbias, que você sempre fica... Se você não estiver muito preparado, interpretar, você não acerta o quesito. O índice de falha é grande. Então, você precisa ter a legislação na ponta da língua, como a gente fala. Além disso, você precisa conhecer... Grande, né? O risco é muito grande ser síndico profissional. Vários... Olha, o síndico, ele tem seus bônus e ônus. Qual é o problema de ser síndico? O síndico, ele, como representa o condomínio legalmente, ele também é responsável. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um condomínio que, de repente, acontece um acidente por negligência. Então, o síndico responde por isso. Pode responder na esfera civil e penal. Dá algum exemplo, doutor? Vamos dar um exemplo. Aconteceu em um condomínio. Uma criança estava brincando com uma bicicleta, passeando. De repente, o portão alto caiu, virou. E virou por cima do menino. Então, esse menino teve, parece, o braço quebrado e também algum problema na cabeça. Ficou em UTI. O síndico foi responsabilidade por negligência. Inclusive, a situação desses síndico, segundo os relatos, eles já tinham reclamado dessa questão do portão, da insegurança que ele estava. Mesmo assim, o síndico não resolveu o problema. Então, o portão virou quando estava abrindo e caiu em cima da criança. E, fora isso, tem vários outros exemplos. Por exemplo, um exemplo que é bem característico, quando você contrata alguém para fazer uma podagem numa árvore. Aí você contrata uma empresa sem o devido credenciamento e responsabilidade civil. Ou seja, empresa pé de escada, que nós apelidamos aqui. Uma empresa que ela não é empresa, é um prestador, um qualquer, para podar uma árvore. Então, essa pessoa, quando sobe na árvore, ela pode cair. Aí, caindo, pode ser fatal. Aí, o condomínio responde com relação a isso. E você sabe, né? Quando acontece um acidente desse, vem todo um Ministério Público, vem a imprensa, aí vai buscar informações. O cara contratou, era um qualquer aí, contratou, sem nenhum seguro, sem nenhuma responsabilidade. Aí o que acontece? Muitos síndicos fazem isso. O profissional, por entender que o caminho está errado, aí ele procura salvaguardar, ele procura fazer um contrato, procura saber qual é essa empresa, se ela está tudo conforme. O que mais nós vemos aqui no Brasil são problemas, principalmente com construtora ou algum prestador de serviço que, de repente, pega o dinheiro e desaparece. Vamos deixar isso para o próximo bloco, Geraldo? Tá?